Sejam bem-vindos a mais um Pedincast, que é o podcast voltado para a pediatria intensiva. Tema maravilhoso, né? Pensando muito na alegria da situação, da questão hospitalar, da alegria que a criança traz para a gente. Nada melhor do que falar que o sorriso ele é terapêutico. E realmente ele é. E para a gente trabalhar esse tema, a gente tem uma honra de receber convidados do Plantão Sorriso. Só que antes disso, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir o nosso vídeo, para a gente interpretar que esses vídeos têm sido significativos para a formação de vocês. Bom, então fica o meu agradecimento também para as nossas convidadas, que seria então a Annelise de Paiva Silva Caldeira, que tem graduação em jornalismo pela Universidade do Norte do Paraná, e em Artes Cênicas, bacharelado pela Universidade Estadual de Londrina, UEL. É atriz, palhaça e produtora cultural. E Juliana Paula Galante, atriz desde 2012, formada em Artes Cênicas, bacharelado em interpretação... Vou começar de novo. Tá bom. Começa do Juliana. Juliana Paula Galante, atriz desde 2012, formada em Artes Cênicas, bacharelada em Interpretação Teatral pela UEL, possui experiência em atuação em espetáculos teatrais com foco na área da palhaçaria, também é arte educadora ministrando oficinas de comicidade com foco no público infantil. Então fica o meu agradecimento pelo aceite de vocês para estar conversando com a gente nesse episódio. Obrigada a vocês por convidar a gente. É uma alegria muito grande. Eu acho que quando comentamos, né, vem o Plantão Sorriso, o pessoal fica muito feliz. Tem muitos familiares que nos seguem e que ficam esperando realmente vocês chegarem, né, para trazer alegria para esse ambiente, né? Antes da gente falar um pouquinho dessa questão da internação, né, da atuação específica de vocês lá dentro, a gente queria saber um pouquinho o que é o Plantão Sorriso, contextualizar, quando surgiu, como surgiu. Vai. Eu começo, então. O Plantão Sorriso é um grupo que nasceu lá em 1996. É um grupo de artistas e que nasce nessa tentativa de amenizar o impacto da internação hospitalar na vida das crianças, né? Então, lá em 1996, uma psicóloga chamada Luciana Basso, ela tinha acabado de se formar em psicologia, ela também tinha um trabalho na área teatral, na área cultural, e ela ouviu falar de um grupo que estava começando na época em São Paulo, que eram os Doutores da Alegria. E ela se interessou pelo trabalho deles, até por conta da formação dela. E ela falou, poxa vida, por que não trazer uma iniciativa como essa aqui para Londrina, né? E ela reuniu alguns artistas da cidade e começou um treinamento. O treinamento passou também pelo olhar dos Doutores da Alegria, então teve um diálogo, né? Os Doutores da Alegria começando lá, mas eles auxiliaram a formação aqui. E também o Palhaço Picolino, que é o seu Ricardo Queirolo, que era um palhaço aqui da cidade, muito querido aqui da cidade, que estava meio, já não atuava mais, estava meio quietinho, esquecidinho, e aí o Plantão retomou esse contato com o Picolino para que ele ajudasse na formação desses artistas e treinamento. Então foi um ano, né, esse ano de 1996 foi um ano de formação, de treinamento, de pensar como fazer, porque há mais de 25 anos atrás era uma novidade muito grande, né? Pensar em ter um palhaço ou uma palhaça numa enfermaria hospitalar. Então foi todo um cuidado, todo um preparo, até que os palhaços e as palhaças de fato estrearam no Hospital Universitário, né? Então o HU aqui em Londrina também tem essa característica de ser o lugar que o Plantão começou. Ah, começou por lá. Começou pelo HU. Nossa, desde 97, então. Desde Sem 97 a gente está lá. Logo que começou o trabalho lá, eu não estava, porque eu sou jovem, o grupo plantou uma árvore lá, fez a implantação, fez a plantação de uma árvore, essa árvore virou era uma mudinha que virou uma grande árvore. De verdade? De verdade. Depois com as reformas do hospital, enfim, com as ampliações, essa árvore acabou indo embora. Temos que plantar outra. Não é? É verdade. Mas é isso, a gente está lá no HU desde 97, depois as coisas foram aumentando, né? A gente ampliou para o hospital infantil, hoje a gente faz, além do HU infantil, o hospital evangélico e o hospital do câncer. E sempre assim, são artistas, então o nosso trabalho, a gente sabe que a gente não vai levar nenhum atendimento médico, a gente sabe que a gente não vai levar a cura para nenhuma criança, a gente está no nosso lugar de artista e a gente está ali para
para ter esse encontro com essa criança, com essa família, com essa equipe hospitalar, para que ali naquele encontro o que vai acontecer seja alguma coisa que vai fazer com que aquela criança esqueça que ela está nesse momento de enfermidade. Então, a nossa tentativa sempre é buscar o lúdico e o saudável naquela criança, né? Então, na maioria das vezes, a gente não sabe os diagnósticos, então a gente está ali para encontrar o que está saudável e com isso a gente vai brincar, e com isso a gente vai fazer festa, e com isso a gente vai tocar música, enfim. E é Londrina, então cidades vizinhas ou outros estados, Plantão Sorriso é Londrina. Isso, a gente chegou a ter um projeto que fez durante algum tempo em Cambé, visitas, e em Ibiporã também. Mas agora, enfim, depois da pandemia e tudo mais, as coisas estão mais, né, estão mais enxutas. Então a gente tem feito visita nesses 4 hospitais aqui da cidade de Londrina. Mas conforme eu vou escutando o relato de vocês, é quase que como um déjà vu, né? Porque na minha infância eu conheci o Palhaço Piccolino, né? Ai, que legal. Era o Palhaço Piccolino e o Palhaço Castelinho, né? Eles faziam meio que uma dupla, depois acho que ficou só o Piccolino mesmo, né? E vocês falam de início da atividade em 96, HU 97, né? Em 97 eu já estava no 3º ano de faculdade. Olha só. Então eu comecei mais ou menos nessa época, né? E tive, né, o privilégio, digamos assim, de acompanhar, né, toda essa trajetória que não é tão curta, né? Com diferentes personagens em diferentes épocas, alguns que já não fazem mais parte do grupo, né? E eu sempre, assim, não é nenhuma dúvida, né? Porque para mim sempre existe, tem sempre um tal de um questionamento, assim, de qual é a motivação, por exemplo, de eu ter escolhido fazer o que eu faço hoje, né? Eu mesmo já questionei qual é essa motivação, hoje acho que eu já sei bem e não abriria mão disso, mas eu passaria para vocês essa mesma pergunta, né? Qual que é a motivação? Eu sei que trabalhar com criança é gratificante, mas eu também sei que não é fácil fazer isso, né? Então, qual é a principal motivação? É pessoal? Ela é organizacional? Ai, que difícil, né? De responder. Acho que são tantas motivações. Eu sempre gostei de trabalhar com criança, né? Na palhaçaria, no teatro. Desde que eu sou atriz, eu sempre gostei de trabalhar com esse público. Acho que é o público mais sincero, mais receptivo. E no hospital, especificamente, eu acho que é isso. É de conseguir encontrar ali naquela criança, a criança, né, que está ali. Porque no hospital, ela meio que é obrigada a tomar injeção, a fazer procedimentos dolorosos. E a gente chegar lá com a proposta de encontrar nela o que está saudável e dividir com ela esse momento é sensacional. E também como atriz, falando agora da parte mais técnica, contribui muito para o trabalho fora, nos outros lugares, porque a gente trabalha ali com muito improviso, né? A gente não tem um roteiro do que vai ser feito. Apesar de já fazer muito tempo e ter algumas coisas que sempre funcionam, tem coisas que a gente vai ter que lidar na hora. Então isso eu percebi no meu trabalho que do hospital para a cena no teatro acrescentou muito, assim, porque é improviso o tempo inteiro, né? Então a gente nunca sabe o que vai encontrar, né? Nunca sabe. De cada criança vai ser uma coisa, né? Cada criança e com as pessoas que estão junto também, né? Porque acaba que a gente atende a família também, os profissionais, né? Então, mas acho que a maior motivação é trabalhar com a criança e esse ponto de encontrar o que é saudável nela, né? Acho que para mim é isso. Para mim, eu antes do plantão eu não era palhaça. Eu era uma estudante de arte, eu estudava artes cênicas, eu já tinha feito teatro. Eu tinha esse desejo grande de trabalhar com arte, tinha esse desejo grande de ser atriz. Muitas pessoas me falavam que eu era engraçada. Eu ficava brava. Mas e aí, a partir da minha entrada no plantão, quando eu descobri o que era palhaçaria, quando eu comecei a pesquisar a figura da palhaça, a figura do palhaço, que aí foi me abrindo uma possibilidade profissional, assim, que eu desconhecia. E dessa relação desse inesperado, assim, né? A gente não... Às vezes eu penso, a gente é muito maluco de fazer isso. Sempre penso isso. Mas é uma maluquice controlada, a gente tem técnica para isso, mas é isso, a gente não sabe o que vai... A gente bate na porta do quarto, a gente não sabe o que a gente vai encontrar dali para frente, né? Dali para dentro. Então, acho que esse inesperado
E esses encontros, assim, né? Acho que o que continua me encantando, né? Porque faz um tempinho que eu faço isso, mas o que continua me encantando é essa possibilidade desse encontro e do que pode surgir desse encontro, do como aquela criança ou aquela família vai me afetar, como eu vou afetar aquela família. Então, isso acho que é o que faz continuar, assim, né? O brilho no olho, assim. Eu acho importante vocês comentarem sobre essa questão de que é um trabalho técnico, né? E a gente provavelmente deve ter jovens ou até crianças que idealizam também ocupar esse espaço, né? Ser um personagem como vocês são dentro desse trabalho. Mas também não é uma coisa que acredito assim, que a pessoa queira um dia e no outro dia ela já saia fazendo, né? Existe algum preparo, alguma oficina para chegar a desempenhar o papel que vocês desempenham dentro do hospital? É como assim, eu quero participar, tá, mas por onde eu preciso passar para conseguir desempenhar esse papel? Quer falar? Pode falar. Todos nós do grupo, nós somos artistas, né? Ou formados em artes cênicas ou com cursos técnicos de palhaçaria. Então, a gente já pesquisa isso há algum tempo antes de entrar para o grupo. Além disso, antes da gente entrar efetivamente no hospital, a gente tem um longo período de estudo, de adaptação. A gente passa um tempo acompanhando as visitas. Eu falo a paisana, na pessoa física, observando os palhaços, o jogo, para sentir como é. E isso dura um tempo, né? Alguns meses, bastantes meses. A gente observando para ver se realmente a gente vai dar conta, para ver se é aquilo mesmo que a gente quer e também para entender como é. Esse improviso, esse vai e vem, esse não sei o que vai acontecer. Então tem sim um preparo, é um longo período, leva em torno de 1 ano, eu acho, para a gente começar a fazer a visita. E é um trabalho profissional, né? Então é uma coisa que a gente trabalha com isso. Então todo dia, tal horário, a gente vai para lá. Então é isso, assim, acho que... Tem toda uma metodologia, assim, do trabalho, né? Então a gente vai, as visitas, embora hoje a gente esteja em 7 palhaços e palhaças no elenco, a gente faz as visitas em dupla, a gente usa um jaleco, que é para também ter um paralelo com essa figura do médico e da médica. A gente leva nesse bolso instrumentos que a gente vai brincar de... então é um chulé, que eu vou fazer uma cirurgia para extrair um chulé. Então, são essas coisas que a gente tem no bolso. A gente usa muito a música, então, normalmente uma pessoa da dupla leva um instrumento musical também para tocar, para cantar para essa criança. E aí tem toda essa metodologia, esse cuidado de preparar esse artista, porque a exigência máxima nesse momento é que já tenha um trabalho prévio com a palhaçaria, que já tenha um estudo prévio. E nós estamos falando de palhaçaria é bom que se diga, porque a maioria das pessoas não sabe disso, mas dá para fazer mestrado, doutorado nessa área, então... Olha só, e a UEL oferta? Aqui na UEL eu não sei, mas eu sei que a Unicamp, por exemplo, é bastante forte nisso, né? Mestrado em artes da cena, que você pode ir se aprofundando ainda mais nesse tema e tudo mais. Então, hoje, como ela falou no plantão, todo mundo tem essa formação artística, seja acadêmica ou seja técnica. Então, essa é uma primeira exigência, assim, para o trabalho. E aí, depois, é isso como ela falou. A gente passa a conhecer essa pessoa, leva essa pessoa para dentro do hospital para ver o trabalho, né? Então, faz todo um encaminhamento, porque a gente entende que é um lugar bastante vulnerável, então, que a gente respeita bastante. E aí tem toda uma questão da maquiagem, o nariz, né? Não é só colocar o nariz, a gente tem todo um respeito. A gente chama o nosso nariz vermelho de a menor máscara do mundo, que ela é a que mais revela. Então, então a gente tem todo um carinho muito especial. Alguns mestres e mestras de palhaçaria têm até uma maneira especial de pegar essa máscara, de colocar essa máscara, porque é todo um respeito mesmo, né? Porque é isso, né? A palhaçaria é milenar, né? Quantas e quantas outras pessoas já usaram esses narizes antes da gente? Então... Tem uma história, né? Então a gente também tem um respeito pela palhaçaria e pelo ambiente hospitalar, assim, né? De como a gente vai se colocar nesse ambiente e tudo mais. Eu até ia perguntar, como que é o preparo? Porque vocês chegam, né? Até comentei um pouco antes, é difícil reconhecer quando vocês estão a paisana, né? A paisana. Né? Nos corredores, mas vocês se caracterizam, esse momento, a importância desse momento da caracterização. Como que é vestir esse personagem? E até muito engraçado que tem a identidade de vocês enquanto palhaças e as especialidades. Podia até comentar depois as especialidades, são muito engraçadas. Eu acho que tem todo um ritualzinho, né? A gente
se encontra, a gente chega no hospital assim, e daí lá de dentro que a gente se troca e se transforma, né? A gente não vai pronto também, né? Até por higiene, para colocar o jaleco lá e tudo mais. Mas acho que cada um deve ter um ritualzinho específico, né? Eu acho importante esse momento, porque a gente já vai tocando, já vai conversando sobre as coisas. O antes e o depois também, né? Quando a gente se destroca, que a gente acaba conversando sobre o que aconteceu e tudo mais. Eu acho que é um momento de cuidar, de se preparar para entrar inteiro no hospital, porque é um ambiente que é pesado, né? Pesado, Assim, né? então a gente se prepara nesse momento, nesse tempinho de se maquiar, é um ritualzinho para a gente estar inteiro para entrar, para trabalhar e dar o melhor possível, né? Desligar a chavinha, né? Desligar. Desse mundo externo, enfim. Pra estar ali de verdade. Mas na maioria das vezes, na maioria dos dias, a gente está ali com um problema com boleto para pagar, com a criança doente em casa, enfim, com Trabalho, né? pegou o trânsito para chegar no hospital. Então a gente chega e aí tenta dar essa respirada e essa troca, né, com a dupla também. Às vezes a gente, ó, o que você tá levando? Ah, tô levando isso. Ah, a gente pode fazer isso. Que música você toca? Ah, essa música eu toco assim, essa música eu faço assim. Então a gente faz esses pré-combinados também nesse momento. Assim, porque embora eu faça medicina intensiva pediátrica, terapia intensiva pediátrica, assim, particularmente, eu sempre gostei muito das artes também, né? Claro que eu não tenho nada de artista, mas é algo que eu sempre tive muita proximidade, né? O cinema, a música, e sempre acompanhando, né, algumas trajetórias, e realmente esse trabalho que vocês descrevem, do trabalho artístico, ele é algo louvável. Até assim, eu sempre ouvi muitos comentários, né, de diretores de cinema, roteiristas, né, que para o ator o papel mais difícil que ele tem que encarar é o papel cômico, é o papel em que ele tem que fazer o telespectador sorrir. Quando alguém apresenta um papel de vilão, a pessoa fica tranquila. Porque o vilão é fácil de você fazer, né? Até porque acho que todos nós temos um vilão dentro da nossa natureza, né? E o quanto é difícil, né, para fazer sorrir, né? E são os papéis mais desafiadores. Isso quando a gente fala, inclusive, de grandes atores aí que já tem toda uma trajetória consagrada, né? E o próprio Chaplin, né? Talvez tenha sido o primeiro... Um grande mestre. O grande mestre, o primeiro palhaço mais famoso, né? O Carlitos, ele foi imortalizado, copiado até hoje, né? Talvez seja o personagem mais copiado de toda a história, no bom sentido, né? Porque eu acho que é uma homenagem, é um tributo, né? Então isso comprova, né, o quanto é nobre essa atividade de fazer sorrir, né? E é o que faz a gente que trabalha do lado de cá, no mundo técnico, de tecnologia, admirar tanto o trabalho de vocês. O Arnildo chegou a prestar cinema. Olha, não Que sabia. legal. Aí ficou lá, né? Bateram as datas, não foi isso? Ah, Aí meu precisou Deus. escolher uma coisa ou outra, mas chegou aí para a segunda fase em cinema, né? Fiz a prova de demais. aptidão, fui aprovado. Olha só. Mas depois aí acabei trilhando outros caminhos, mas hoje eu sei que eu segui o caminho correto, porque me trouxe muitas coisas boas aí ao longo de tantos anos, né? Que ótimo. E como que é essa questão do hospital? Porque cada criança é de um jeito, patologia, precauções, isolamentos, né? Quando vocês chegam, existe alguma rotina de saber aonde pode entrar, se pode entrar, ou se tem, qual que é a doença para direcionar alguma coisa ou não? Chega lá, como que funciona isso? Qual é a doença? Normalmente não. A gente eventualmente fica sabendo do diagnóstico, mas é mais difícil. A gente tem esses cuidados em relação a se pode entrar, se não pode entrar. Então, em alguns hospitais é mais claro, né? Em algumas situações é mais claro, tem placas na porta, a gente já sabe que a gente não pode entrar. Para outras coisas a gente pergunta, pode? Mas pode, mas não encosta em nada. Mas a gente também entra em ambientes como a UTI, a gente também entra em ambientes como a CTQ, né? Que é o Centro de Queimados. Então, a gente meio que foi aprendendo mesmo, assim, né? Até passa por algumas reciclagens, às vezes, porque às vezes a gente relaxa. Então, passa por algumas reciclagens de qual o comportamento que a gente tem que ter dentro do hospital, onde que encosta, onde que não encosta,
Porque senão a gente toma bronca da CCIH também. Eu sou testemunha disso tudo, porque eu vejo assim, chegar e perguntar aonde que... Normalmente é o isolamento aéreo, né? Você tem alguma restrição e todos lavam a mão quando entra e lavam a mão quando sai, religiosamente. Mais até do que a gente mesmo. A gente já é palhaça, né? A gente precisa... Então tem esse cuidado. E uma outra questão também, independente desse quarto da gente vai entrar, se a gente tem a permissão de entrar, a gente pede a permissão para a criança. Isso que eu ia perguntar. Isso é muito importante. Isso é uma das premissas mais importantes, acho, né? Do nosso trabalho. Com certeza. A gente para na porta e pergunta para a criança, a gente pode entrar? Então o jogo começa aí. Às vezes a criança fala, pode, já tá rindo e já quer que a gente entre. Às vezes a criança tá meio assim, aí a gente dá esse tempo, fala, a gente quer entrar para conversar, a gente pode tocar uma música, a gente pode fazer isso. E aí a gente vai, às vezes conquista e entra, às vezes não. Às vezes essa criança não quer que a gente entre. E às vezes a mãe, ou o pai, ou quem está acompanhando, ou às vezes até a equipe, não entra, vai lá, canta uma música. A gente não, a gente vai ouvir essa criança. Que manda. A gente entende isso também como uma coisa que a Ju falou no começo, né? Essa criança não pode falar não para o tratamento, ela não pode falar não para o remédio, ela não pode falar não para a sessão de fisioterapia. Para nós, ela pode. Pra gente, ela pode. E a gente valoriza muito. Então ela não é bem visto, né? A gente aceita e fala, legal, ela conseguiu falar não, e é isso. E a gente respeita, não é não e vamos embora. Se essa criança continua internada, na semana seguinte ela já olha pra gente diferente, né? Porque, opa, ninguém me respeita aqui, essas palhaças me respeitam, o que tá acontecendo? Então aí talvez a gente encontre uma abertura pro jogo, para entrar no quarto dessa criança, para criar uma relação. Mas no primeiro momento a gente sempre respeita. O que faz mais sucesso para as crianças que vocês sentem assim? Vou entrar no quarto, o que tira mais risada? Pior que eu não sei quem que se diverte mais, né? Porque se são as crianças, se isso são os acompanhantes, a gente fica bobo atrás. E a gente também se diverte. Nossa, é muito gostoso, porque a sensação é que a hora que vocês chegam, dá até aquela relaxada. Nossa, né? Eles chegaram, elas chegaram, vai ser um momento gostoso. E fica na expectativa de vocês passarem, né? Porque começa... Tem um fluxo ali também, né? Então, às vezes, fica lá no final e tem criança que às vezes sai, quer que vocês chegam logo lá. É muito interessante isso. Agora, o que faz mais sucesso é difícil, né? De saber. Sim. Cada uma é uma coisa. Às vezes, uma bobeirinha que a gente acha que não vai fazer efeito, faz uma brincadeira de tirar um chulé encravado, de... Esse universo da criança, né? Do que nem falar de chulé, falar de pum, falar de coisas assim, nesse ambiente. Eu acho que isso funciona muito, porque quebra os paradigmas, né? A gente tá no hospital, não vai falar de pum aqui. Mas a gente fala. A gente fala de todas essas coisas. Eu acho que isso quebra um pouco a dureza, né, do hospital, assim. A gente não vai falar de remédio agora, a gente não vai falar de... A gente vai falar de pum, de chulé. Eles adoram, né? E depende também da idade da criança, né? Se é uma criança que já tá mais numa pré-adolescência... Às vezes a gente vai falar de pum, ela só vai virar o olho, assim, né? A gente vai falar de TikTok. A gente fala de outras coisas. E às vezes a criança tá dormindo, só tá a mãe ali, e aí a gente vai conversar com essa mãe, vai falar, vai brincar, fazer, enfim. Então depende muito de quem tá vendo. Acho que a gente tenta ouvir bastante, né, também, né? Isso é uma tentativa, às vezes a gente se atropela um pouco, já sai querendo... com alguma coisa que a gente quer testar, alguma piada nova e sai atropelando, mas às vezes nos dias que a gente consegue ouvir mais, né? Então tá, essa criança tá dormindo, acho que essa mãe tá precisando falar, então vamos ouvir. Vamos acolher a mãe, né? Aí às vezes é uma piada, às vezes é uma brincadeira, às vezes é um abraço mesmo, às vezes é uma acolhida e tudo mais, então... E música, né? Na UTI, a música, né? Geralmente as crianças estão dormindo, estão sob efeito de algum remédio, então... A música é o que vem funcionado, assim, na UTI, né? E mesmo a música. Tem a música que é mais pianinho e tem umas que são pra ser engraçada, que aí a palhaça vai dançar de um jeito engraçado, enfim. Então... Mas é notório, assim, todo o impacto que existe para a criança, né? A criança que está na UTI é mais difícil mesmo. Ainda mais na UTI pediátrica, onde a gente tem os bebês, né, que não têm linguagem, muitas vezes estão lá realmente sedados, entubados, sem nenhum contato aparentemente, né, mas eles têm contato. Temos a criança um pouco maior que já conhece o palhaço, já conhece as atividades que são engraçadas e tem realmente os pré-adolescentes e adolescentes. Mas há pouco tempo, né, e nós tivemos uma criança que ela recebeu alta faz 2 dias.
mas ela ficou muito grave. Grave mesmo, assim, no ponto de precisar de várias intervenções tecnológicas, recurso humano, medicamentos. E teve um dia que vocês passaram e ela tinha sido estubada há 2 dias. Estava numa fase, assim, irritada, porque estava provavelmente com abstinência, com delírio, pós-tratamento. E aí eu percebi mesmo que vocês chegaram na porta do quarto, ela estava num dos quartos de isolamento, ela olhou desconfiada e vocês não entraram. Realmente ficaram na porta, né? Ela não falou não, mas eu acho que o olhar dela foi um olhar meio assim, intimidador para não. Mas cantaram, interagiram, estava ela e a mãe. Mas depois que vocês saíram, essa criança ficou bem mais calma. Então deu para perceber assim que ficou menos irritada, menos chorosa. Até a frequência cardíaca dela, que estava lá perto de 150, 155, ficou ali perto de 120, 130. Então a criança ela tem mesmo isso. Ela pode não interagir, mas ela está escutando, ela está incorporando, ela está sentindo e ela sabe quem realmente se importa com ela. Ainda mais dentro de um ambiente onde a maior parte das pessoas são vistas como um agressor para ela. Ninguém está agredindo ela, mas o tratamento é agressivo, o ambiente é hostil, o ambiente é quase insalubre e não tem encantamento. Então, às vezes, aquele é o único momento em que ela tem ali um encantamento, uma cor diferente, uma música, uma interação que não é tão hostil quanto a nossa interação com ela. Sim. E a gente faz questão de conversar com todas as crianças, mesmo aquelas que estão sedadas. A gente já recebeu alguns olhares tortos das pessoas. Mas está em coma. Mas está sedada. Mas a gente não escuta. Essas coisas. A gente vai, conversa, e normalmente tem o nome da criança, então a gente chama pelo nome. Se tem algum bichinho de pelúcia em volta, a gente vai tocar nesse assunto. Enfim, a gente vai dar uma atenção para aquela criança, mesmo ela estando ali sedada, enfim, a gente vai conversar, e a gente inventa uns assuntos, e a gente canta para ela. Já teve alguns casos da criança, da gente passar a visita, e a criança está num estado assim na UTI, e na semana seguinte ela lembra, eu fico arrepiada, mas na semana seguinte ela lembra da música, ou ela lembra que foi o hino do Corinthians que foi cantado para ela, sabe? Algumas coisas assim, a gente tem algumas histórias assim. E eu vejo, né, vocês vão de leito em leito, por exemplo, a UTI é um salão comum, né? Poderia chegar, tocar uma música geral, mas vocês vão criança por criança, independente se está em ventilação, se não está em ventilação, né? Isso é muito legal, isso é muito mágico. A música calma, chama pelo nome. Eu lembro que eu estava grávida do Benício, nosso filho do meio. E aí, a sensibilidade de vocês com a equipe também, não só com a criança. E eu estava grávida e eu lembro que... Eu não vou lembrar quem que foi, mas a pessoa, ela veio, né? Ele veio e colocou aquele... Caixinha de música. Caixinha de música perto da minha barriga e começou a cantar pro Benício. Eu estava grávida de 7 meses, estava trabalhando na UTI no dia. E, nossa, eu lembro que eu chorei muito aquele dia. Porque eu lembro ainda da vontade. Eu sou muito chorona, né? Então, assim. Eu também. Não de chorar. E me emociona, porque vocês conseguem quebrar o clima do ambiente. Porque é um ambiente pesado, né? É difícil para a criança, mas é muito difícil para o profissional estar ali. E às vezes vocês chegam em momentos que tá pesado para a equipe. Porque é uma família, né? Então, vamos pensar assim, as famílias brigam também ali, então às vezes está um momento mais difícil, né? O ambiente de trabalho está mais pesado, porque as crianças estão mais graves, está muito puxado. Aí vocês chegam, parece que quebra aquilo, dá uma resetada, né? E vocês vão embora, as coisas começam mais devagar, porque as pessoas desaceleram um pouco. Então, o impacto é muito ampliado. Não é a criança, não é só o familiar, mas eu vejo enquanto profissional. Por isso que até a gente adora ver vocês entrando, né? Sabe que vai ser um momento terapêutico para a unidade como um todo. E hoje que a gente trabalha com o binômio, as crianças raramente ficam sozinhas. Quase sempre tem uma mãe, tem um pai, tem um acompanhante. E o quanto que faz bem para eles também. É muito comum ver a emoção de uma mãe quando vocês passam e cantam para a criança. Algumas choram, outras dão risada, mas elas ficam tão agradecidas e até acho que fica até com aquela expectativa de quando que vai voltar, né? Principalmente para aquelas que permanecem numa internação prolongada. E para o profissional de saúde, com certeza, né? Eu não sei se em algum momento foi difícil esse acesso. Eu acredito, eu falo por mim, porque eu
espero estar sendo um facilitador nesse processo como um todo, porque é uma importância que eu vejo que é fundamental. A gente vê, assim, novamente dizendo, nós somos muito técnicos, né? Então fica preocupado com o respirador, com a medicação, com a bomba de infusão, e poucas vezes a gente para pensar nesse aspecto emocional. E é importante também. Eu acho que ao mesmo tempo em que ela precisa respirar bem, ela precisa ter uma pressão arterial normal, ter uma infecção controlada, ela tem que ser feliz também. E é um ambiente que não é muito favorável para isso. Então depende mesmo desse recurso humano, digamos assim, para trazer um pouco de felicidade para a criança, para os familiares e para a equipe que cuida delas. Eu até queria agradecer, porque você realmente é um grande facilitador para a gente lá. A gente se sente muito acolhida e respeitada, né? Assim, a gente teve que cavar um respeito, assim, né? Porque, como a Anne falou, em 1996, era muito estranho ter um palhaço e uma palhaça no hospital. E foi sendo durante um bom tempo, assim, né? A gente teve que mostrar realmente que era um trabalho, que a gente estava ali para trabalhar, que a gente respeita os profissionais de saúde, também quer ser respeitadas, né, no nosso trabalho. A gente ainda sente uma dificuldade em alguns momentos com algumas pessoas, mas já está bem melhor, assim. Bem diferente. Até a gente tem conversado bastante sobre isso também, né, de como a gente tem um acompanhamento psicológico no grupo, né, pra gente falar sobre o que acontece no hospital, sobre o grupo, sobre tudo, assim. Que legal. A gente tem uma constância de... Isildinha Spisla, um beijo. Nossa psicóloga. Porque, enfim, né, a gente tem coisas para lidar também. E a gente tem conversado de como acolher esses profissionais também, né? Porque é isso, né? Vocês têm que estar preocupados o tempo inteiro com entubar, estubar e isso, aquilo, urgências. Então a gente percebe que às vezes é importante parar para ouvir um pouquinho vocês também, né? Que também são nosso público ali dentro. Sim, exato. Vocês, as famílias, as crianças são o foco, mas a gente tenta acolher todo mundo, assim, né? Então a gente tem dado essa importância também, tentando entender que momento que essa enfermeira precisa conversar um pouquinho comigo, ela tá precisando contar. Às vezes ela chega e fala, aconteceu isso aqui. E a gente fica, ai meu Deus, o que eu faço? E tenta acolher, né? Escutar, você quer conversar sobre isso? Você quer um abraço? Porque a gente entende que vocês também não tenham esse momento de sentir, né? As perdas das crianças, as coisas todas que acontecem. Então, a gente tá tentando entender como que a gente pode ser favorável nesse sentido também, né? Mais uma vez, o improviso, né? Porque nunca se sabe como que vai estar o clima naquele momento. Se vai estar pesado porque acabou de ter uma intercorrência, se vai estar leve porque o dia está calmo. Não dá mesmo para programar nada. A gente nunca sabe. É a lei do improviso. E o que a gente tem tentado é também ser uma via de suporte, assim, né? Para a equipe, né? Então, foi o que ela falou, a criança é o foco, mas a equipe está ali, a gente está ali em contato, a gente vai ouvir o que essas pessoas querem nos dizer. Então, abrir espaço para isso, né? Ser esse canal também de saber como dar colo, né? Às vezes, essa enfermeira foi ríspida nessa informação, mas espera, o que ela está passando, né? Como que essa informação chegou para ela? Às vezes ela está só precisando desabafar, pôr para fora. A gente acaba virando válvula de escape em algumas situações. Mas a gente também tenta se colocar nesse lugar. E eu acho que essa é uma diferença importante se a gente for falar da palhaçaria hospitalar, né? Porque a gente vê palhaço e palhaça no circo, a gente vê no teatro, a gente vê na televisão. Mas eu acho que ali no hospital tem essa coisa que eu não sei que nome dar, mas que a gente não tá ali só para fazer rir, né? A gente não tá... Se a criança rir, vai ser lindo, vai ser ótimo, mas às vezes ela vai parar de chorar e já vai ser bom. Às vezes o batimento cardíaco vai desacelerar e vai ser incrível. Às vezes aquela mãe que estava segurando, estava tentando se manter forte porque essa criança está na UTI, ela vai conseguir chorar, né? Então ela vai conseguir pôr para fora com a gente. Então eu acho que essa é uma diferença importante assim do nosso trabalho, que é essa sensibilidade que a gente, ao longo do tempo, a gente vai desenvolvendo. E essa escuta mesmo do ambiente, né? A gente sente, a gente não sabe o que aconteceu, mas se a gente chega numa UTI, a gente sente um clima às vezes, fala, opa, tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa aqui, a gente não sabe dizer o que é, o que foi, para onde vai, mas tem alguma coisa aqui. Assim como a gente sente quando tá leve também. Eu lembrei de uma situação no hospital que eu e um outro palhaço, a gente começou a cantar uma música, que é um Alecrim Dourado, que todo mundo sabe cantar,
e dali a pouco tava toda a equipe cantando, espontaneamente, assim, sem a gente pedir. Mas estava na cara que era um dia leve, que estava todo mundo ali fazendo suas coisas e cantarolando junto com a gente, assim. Então... E tem dias que a UTI acho que tem sido muito frequente, né? A UTI muito lotada, sobrecarga de trabalho. E às vezes vocês chegam em situações difíceis, né? Óbito, ou uma reanimação, ou mesmo um procedimento mais delicado, né? Tocou num ponto que eu estava curiosa de saber se vocês tinham esse apoio psicológico. Porque para nós é difícil. A gente acaba, não sei se acostumar é a palavra mais adequada, mas a gente vai levando, né? É uma rotina que a gente acaba entrando nela. Mas e para vocês chegar, né? E vocês são o foco, então vocês absorvem energia nossa. E é aquela energia que a gente está descarregando e vocês absorvem isso. Como que vocês lidam com isso? Chegou, sentiu? Como que é? Porque tem que ter muito um profissionalismo de liga, desliga, agora o meu foco é esse, tá, tô saindo, vou tirar a roupa, agora eu vou fazer isso. Como que é lidar com isso, né? Lidar com isso, pensando na rotina pesada, né, que envolve esse outro lado, que é muito legal de se falar. Mas também depois lidar com a perda, porque são vínculos. Então, hoje a gente tem o Hospital Universitário, que tem um perfil específico de criança, mas vocês não atuam só ali. Vocês vão no Hospital do Câncer, que é um outro perfil de crianças que estão internadas há mais tempo, e vocês criam vínculo com essas crianças. Então, eu queria ouvir esse lado de vocês também. A gente sente, a gente sente. A gente tem esse momento com a psicóloga para isso. A gente também tem os nossos momentos pessoais com os nossos psicólogos, porque a gente sente, a gente não anula assim, o sentimento. Então, tem vezes que acontece alguma ocorrência durante a visita que a gente fala, ó, não vou conseguir, vamos relaxar, vamos dar um passo para trás e cuidar disso, porque também não adianta nada a gente estar lá e não estar inteiro para atender essas crianças, né? Então, mas a gente sente tudo, né? As perdas, no HU mesmo, né? Que tem crianças que estão muito tempo lá, assim, a gente cria vínculos que a gente sente, a gente chora quando a gente fica sabendo. Às vezes a gente nem fica sabendo, né? Porque a gente não se aprofunda muito no que está acontecendo, assim, das doenças e tudo mais. Mas a gente sente tudo. E aí esse cuidado com a psicóloga no grupo é muito importante nesse sentido, porque é o momento que a gente conversa sobre, entre nós, assim, né? Tenta entender como lidar. Mas E eu acho que a gente sublima também com a arte, né? Porque a gente é artista. Então, a gente tem uma produção de relatório, que é mensal. Então, todos nós escrevemos mensalmente relatórios sobre a prática. Mas esses relatórios não tem uma regra. Não precisa falar quantas crianças foram visitadas, não precisa... Então, não precisa ter 4 parágrafos, travessão e pula-linha. Não tem uma regra. Então, muitas vezes, nesses relatórios, a gente também encontra espaço para nos colocar em relação a essas coisas que aconteceram. Então, a gente usa muito dessa escrita livre, mas também a gente já recebeu relatórios em formato de poesias. Então, é isso. Música. A gente teve, enfim, algumas perdas que a gente já viveu pessoalmente, enquanto grupo. Uma pessoa sente mais, porque teve mais contato com aquela criança. Outras, o grupo todo sente mais. Mas é isso, já nasceu música, em homenagem a uma vivência, a um encontro que a gente teve com uma criança, que se foi, que ela fica na nossa lembrança, assim, através dessa música, né? Que bonito. Mas é uma energia forte, assim, também. A gente sai bem devastado do hospital, a gente sente isso, assim. Você falou dessa energia pesada, e a gente sente que a gente entra muito aberta, e que a gente absorve mesmo essa energia. Eu não estou falando de nada espiritual, não estou falando de energia. Aquela coisa de a doação, exato, né? Exato. E é difícil. Tanto que a gente sai do hospital, assim, às vezes é um bocejo que não acaba, né? Um cansaço, uma moleza. Precisa, quando a gente, né, dá aquela parada para seguir adiante no dia, assim, porque, de fato, dá uma baixada boa na nossa energia. E o ritmo são todos os dias? Como que é Hoje, a gente está fazendo segunda... Cada pessoa faz 2 visitas na semana. Entendi. Então, a gente vai se revezando de modo que a gente tem feito 2 visitas na semana. O HU a gente dobrou as visitas, né? Como a demanda era grande lá, a gente resolveu dobrar. Então, agora a gente vai de terça e quinta lá. No HU. E sempre dupla, né? Sempre dupla.
Sempre em dupla. Quando a gente está treinando uma pessoa nova, a gente vai em trio com esse novato, com essa novata, né? Para apresentar esse ambiente, para testar essa pessoa. Então, a gente vai em trio. Mas, de modo geral, nosso trabalho é em dupla. Eu tenho uma curiosidade pessoal. Usando novamente Chaplin como exemplo, ele criou um personagem, o Carlitos, que ficou imortalizado. Tanto é que as poucas vezes que ele tentou fugir desse personagem e de fato fez outras coisas, né, que não era somente esse personagem, o sucesso não foi o mesmo. Os filmes são bons de qualquer forma, mas o sucesso não foi o mesmo. Existe um ator também chamado Buster Keaton, que ele fazia um personagem que nunca ria, ele sempre sério. Existe um célebre filme chamado A General, que é um dos melhores filmes que eu já vi até hoje, é aquele senhor sisudo do começo ao fim, mas engraçado, mesmo sem ele dar um sorriso qualquer. E eu vejo que no grupo de vocês existem os personagens também. Existe a atriz, o ator, mas existem os personagens. A criação desse personagem é uma escolha de cada um. Existe uma orientação para se criar aquele personagem. Existem personagens que são herdados de outras pessoas que já passaram antes. Essa é uma curiosidade pessoal. Eu vou emendar. Aproveitar e falar um pouco do personagem de vocês. Ai, que pergunta difícil, né? Quer falar? Em palhaçaria, a gente não costuma falar em construção de personagem. A gente fala em desnudamento da nossa própria figura, da nossa própria humanidade. Então, o palhaço e a palhaça, por isso que existe a gente fala de uma busca pelo palhaço pessoal, pela palhaça pessoal. Mas isso, enfim, falando bem a grosso modo, que são várias escolas também de palhaçaria. Tem escola e é muito legal, porque a gente não conhece, né? Não? Mas no nosso caso, que a gente tenta seguir mais, é isso, é um desnudamento. Então, eu não vou criar uma personagem que não sou eu, que é uma personagem que é assim, que é assado. Eu vou encontrar características minhas e que na maioria das vezes são ridículas e eu vou exacerbar essas minhas características. Então, por isso que a gente fala que o palhaço e a palhaça são tão verdadeiros, são tão entregues. Existem oficinas e cursos para como fala? Quando a pessoa está começando a ser palhaça? Iniciação. Para iniciação, a palhaçaria, para encontrar, né, isso. Porque é isso, é um desnudamento, é um tirar camada. Nossa, isso exige muito autoconhecimento, então. É um processo de autoconhecimento. Seria mais ou menos... Sim, aí a gente vai se expondo, e tira uma camada, e se expõe. Até que a gente encontra essa figura engraçada que a gente é, mas muitas vezes nesse caminho, né, foi doloroso para chegar até ali, até essa figura, doeu para encontrar, né, porque eu tive que encontrar com uma coisa em mim que não era tão legal e agora eu estou expondo isso, enfim. Então, muita gente fala da dor que é, né, e da dificuldade que é também esse processo de iniciação na palhaçaria. Então, é a partir disso que a gente acaba construindo essa nossa figura, né? Que a gente não chama de personagem, assim. Então, eu faço a Palhaça Frida, desde que eu entrei no plantão há 18 anos, é a Palhaça Frida. Tem uma tradição de que alguns palhaços antigos ou palhaças, mestras e mestres, batizam palhaços mais novos. Então, tem alguns palhaços que foram batizados. Tem outros palhaços e palhaças que escolhem o próprio nome. Mas sempre com essa proposta da gente encontrar o que já é meu, aquilo que normalmente eu esconderia. Isso se exacerba também na questão do figurino, né? O figurino da palhaça, ele não vai ser um pretinho básico para esconder. Então, se eu tenho a perna comprida, vai ser uma calça bem justa, que vai deixar ainda mais evidente que eu tenho a perna muito comprida. Né? O estudo da maquiagem também, né? Desenhar a sobrancelha para a expressão aparecer mais, é tudo voltado para expor o máximo da gente. E também, assim, a Palhaça Frida. No hospital é a Palhaça Frida, no espetáculo é a Palhaça Frida. É a Palhaça Frida, é a Palhaça Frida, né? Então, com as características dela, com essas características e em cada ambiente, mas continuo sendo a mesma Palhaça Frida, que na verdade sou eu de um jeito mais cru, talvez, posso dizer assim. Exatamente. E, a gente fala das nossas especialidades. Nossa, é muito legal. Não consigo nem pronunciar algo. Falando nisso, né, de que é a nossa exposição, eu
Eu sou vegana, então a Adelaide é vegana. Se alguém falar de comer carne, eu vou falar, não, o que é isso? Eu vou defender a causa, né? Isso mesmo. E no hospital eu sou dengologista, que trata do dengo, da carência, do carinho, que é uma coisa que sou eu, né? Eu gosto de carinho. Eu sou dengologista. Fala você. Eu sou xilicóloga, que cuida de xiliques, pitis, 9 horas e rodadas de baiana de modo geral. Gente, é muito bom, é muito bom. Então, essas especialidades são coisas que a gente tem, que ficam no nosso crachá. Mas, às vezes, a gente passa semanas fazendo uma visita e os improvisos, os encontros vão acontecendo só com base no improviso, que a gente nem fala as nossas especialidades. Mas no grupo a gente tem o Furebo, que é o... Gargaralhologista. Eu não sei falar. O Pinduca, que é o... Sou necoterapeuta. O Lambreta. Travalingolaringologista. A Cora. Gente, não consigo nem tentar. A Cora devagarologista. Devagarologista. O Zanzibão. Coisa algumologista. Falei todo mundo nas duas. Falou todo mundo. É isso. Gente, só bobeira, bom, né? É muito bom. Bobagem. Mas tem a ver com a gente. E a gente brinca com essa figura do médico e da médica também pra ter uma quebra, né? Pra criança também entender que o médico também e médica pode ser são legal. humanos também, tá tudo certo, né? E é interessante, Adelaide, né? A gente com a Ju tem uma história, né, Ju? Também porque somos veganos, né? Gente, a Juliana cozinha muito bem. Né? Comidas veganas. Já cozinha as comidas que Nossa. ela faz. E a gente, no CCS, tem muitos cachorros, né, Ju? Gatos e cachorros. Gatos e cachorros lá. E tinha uma cachorra que entrava em sala de aula. Eu tava dando aula, ela tava lá em sala de aula, né, Arnildo? A gente ia lá, ela ficava em cima da gente. Aí teve um dia, eu falei, Ju, ajuda a gente a pegar essa cachorra. Vamos levar ela para casa, né? E aí eu lembro que a Ju ajudou nesse processo, demoramos para conseguir pegar. E eu lembro que quando o Arnildo tava de plantão, né? Foi no HU, o Arnildo tava de plantão, eu falei, olha, achei a cachorra, vamos pegar. Fui lá, saí de casa, fui só pra buscar a cachorra entrou em desespero, achou que, sei lá, o que eu ia fazer com ela. Hã? Gente finados. Mas coloquei no carro, enfim. Nossa, judiação, ela tava desesperada. Mas assim, a gente apelidou não, né? Batizou. Eu fiquei tão honrada. Como Adelaide. Eu adoro quando o bicho tem meu nome, eu me sinto o máximo. Então a gente tem a Adelaide, em homenagem a Adelaide. Eu acho que são vários vínculos, né? Tem o veganismo, tem essa questão dos animais, e até tinha ou ainda tem o Fusca, né? Que são os objetos clássicos que a gente gosta tanto. Mas é muito bom ouvir essa definição então, não vou usar a palavra personagem, né? Esse autorreconhecimento e essa autodescoberta, o que mostra que é um trabalho corajoso. Porque se é uma coisa que o ser humano ele nega até o fim, é se mostrar. E a parte mais difícil é ele assim, expor o que é mais íntimo dele, o que ele talvez não gostaria de expor. Né? Então, mostrar isso de uma forma cômica, de uma forma tecnicamente leve, é algo bastante corajoso. E é difícil a gente olhar para dentro de si mesmo. E eu acho que mais difícil ainda é expor isso, ainda que seja de uma forma cômica. Processo cheio de risos e lágrimas. É mesmo. E como pensando, né, toda uma rotina estabelecida, a gente sempre pergunta para os convidados, e a pandemia, né? Porque a pandemia veio, as crianças não pararam de internar, mas surgiram tantas restrições. Como foi esse processo de adaptação de vocês? Eu lembro que teve algumas inovações, né, tecnológicas ali para tentar aproximar as crianças de vocês. Como que foi isso? Sim, a gente ficou órfão do plantão. Por bastante tempo, né? Por bastante tempo. Meu Deus, como a gente sofreu de saudade. Foi muito difícil. A gente tentou... Primeiro, naquele início de pandemia, né, achando que ia ser uma quarentena. Não, logo a gente volta. A gente começou a fazer vídeos diários para o nosso Instagram. Então, a gente fazia vídeo na tentativa de ficar próximo de alguma forma. Das pessoas. Depois, a gente começou a fazer lives no nosso Instagram também. Depois, a gente criou grandes eventos. A gente fez uma grande live no YouTube de 3 horas de duração. Nossa. Com conteúdo nosso. A gente fazendo A gente ficou, acho que... 1000 anos. Eu acho que foi quase 1 ano sem se encontrar o grupo todo presencialmente. A gente cumpriu realmente o isolamento. A gente era bem certinho nessa parte. Então, a gente não se via, a gente não se encontrava.
e a gente produziu muito conteúdo. Tem 1000 horas, essa parte não é exagero, tem muitas 1000 horas de conteúdo no nosso YouTube que a gente fez lá nesse período. Algumas coisas, teve até uma evolução, né? Daí a gente foi aprendendo a usar a câmera, aprendendo a usar alguns recursos, aprendendo a editar, aprendendo a manipular esse tipo de ferramenta que a gente não conhecia. E a gente teve o tablet. A gente ganhou, na época, 4 tablets para a gente continuar fazendo os atendimentos por videochamada. A gente fez isso no HU e a gente fez isso no Hospital do Câncer. Com uma frequência que era complicada, porque as equipes estavam reduzidas, então não tinha quem levasse o tablet. Dependia de alguém lá de dentro do hospital para carregar a nossa carinha para as crianças, né? Então, teve essas questões tecnológicas que a gente acabou esbarrando nisso, assim. Não tinha quem levasse, aí quando tinha, às vezes, a internet, né? Essa questão de videochamada, que acho que todo mundo passou, mas aí cai a chamada, aí volta, aí trava, aí craquela. Enfim, então, mas a gente teve a gente ficou, não vou saber quanto tempo, mas a gente ficou um bom tempo fazendo esses atendimentos assim, principalmente no HU. No HU a gente fez por mais tempo. E a gente ficava tentando pensar em 1000 formas. Então, aí a gente fez um QR Code. No HU ainda tem todos os quartos um QR Code para a pessoa colocar a câmera acessar. E ver os nossos vídeos, né? Que era uma forma de chegar. A gente fez algumas parcerias. O Centro de Queimados, por exemplo, entrou em contato com a gente e falou, a gente precisa fazer uma campanha para acidentes domésticos. Então, a gente fez 4 vídeos falando sobre isso, falando sobre o assunto. Então, a gente foi tentando, assim, E sempre, assim, para os hospitais, nós estamos aqui, hein? Se vocês precisarem, nós estamos aqui, a gente quer voltar. Então, teve toda essa tentativa, assim, da gente, de alguma forma, continuar em contato com as pessoas. E aí, tinha umas ideias mirabolantes, assim. Eu lembro da gente falar, não, e se a gente for pela janela? A gente pensou em contratar um guindaste para fazer pela janela. Se a gente colocar um caminhão, a gente tanto que a gente queria voltar. A janela. Aí a gente teve um dia que a gente foi lá no HU. Foi medir a altura da janela no HU. Sério? A gente falou, poxa vida, acho que a gente, só se a gente tiver na perna de pau, porque é uma janela alta, a janela da pediatria, assim. Então a gente ficou isso, né? Ficou 9 meses em casa sem sair, pensando até esse tipo de maluquice. Quanto tempo deu afastado, assim, das atividades presenciais? Acho que mais de um ano. Mais de um ano. Muito tempo, né? Em 2020 a gente ficou inteiro, a partir de março até o final de 2020 a gente ficou inteiro online. Em fevereiro de 2021 a gente fez uma live de carnaval, que aí foi quando a gente se encontrou. Foi quase um ano então que a gente ficou, porque daí a gente só se encontrou porque a gente fez esse show junto, que foi pelo Sesc Paraná, mas ainda a gente não tinha voltado para o hospital. Aí a gente continuou fazendo teleatendimento, a gente foi retornar faz um ano, acho, para o hospital, em março de 2022, que a gente foi conseguir retornar. E adaptar com a máscara, né? E agora a máscara, o nariz, em cima da máscara. A dificuldade para respirar, a gente tem que gostar muito, porque é difícil de respirar. Não é fácil. Mas é interessante que ficou tão perfeitinha a adaptação que vocês fizeram com a máscara, acabou incorporando, né? E também tampa, né, bastante da nossa expressão, né? A gente que trabalha muito com isso, então é mais difícil, assim, né? A gente trabalhar só com o olhar e tudo mais. E a máscara, acho que todo mundo sabe que tem um dispositivo que vem nela que você para de ouvir também, né? Quando você tá de máscara. É muito difícil. Então, nossa, a gente, para se entender, assim, tem algumas visitas que oi, o que você falou? Então, por conta do abafamento da máscara também. Mas é isso, a gente entende que isso é necessário e não foi um empecilho, assim. A gente se adaptou e trabalha sufocado desse jeito. E ficou um conteúdo rico para consulta, né? Para as crianças, para quem precisa, né? Acho que esse é um ponto importante, porque a pandemia ela teve um impacto grande, mas ela permitiu que nós nos diferenciássemos. Até isso que a gente está fazendo aqui hoje, eu acredito que seja uma herança da pandemia, onde criou-se essa necessidade do ensino, de usar a internet, de usar a tecnologia para um fim diferenciado. Para vocês, ficou alguma herança positiva desse afastamento, dessa reclusão, digamos assim? Acho que a gente conseguiu alcançar um público maior, que talvez não conhecesse a gente, né? Usando dos vídeos da rede social, assim. Acho que a gente ampliou um pouco esse público, né?
Porque daí a gente não atendia só as crianças no hospital, a gente atendia as crianças que estavam presas dentro de casa, né? No momento da pandemia. Então eu acho que nesse sentido foi importante pra gente. E a gente aprender a lidar também com esse tipo de tecnologia, porque até então a gente usava as redes só pra falar, vai ter show tal dia. E a gente continua mantendo esse público que a gente conquistou dessa forma mais pertinho da gente, assim. Acho que nesse sentido foi importante. Como você falou, é o material que está lá. Então, hoje a gente termina uma visita num quarto e a gente fala, se tiver saudade da gente, entra lá, que tem um monte de coisa para você ver. Ampliar a visita para fora, né? Para fora. E a gente já tem chegado nos hospitais, aconteceu isso ontem, assim, de chegar, a mãe falar, a gente ouviu, a gente entrou no YouTube, a gente ouviu tal música, tal música, tal música. Então, já vai criando uma relação também diferente, né? E na expectativa de vocês voltarem, né? As crianças aproveitam, né? Muito bom, né? É bom esse... Eu acho que são dificuldades que a gente aprendeu muito a lidar. A gente foi forçado a aprender, né? Não teve opções. Mas foi genial, assim. Eu lembro quando os tablets chegaram e eles montaram até um suporte, né? Adaptaram. E o hospital tinha uma funcionária que ficava ajudando nesse processo, que foi um ganho também. Eu acho que foi muito proveitoso. É tirar leite de pedra, né? É isso. E a gente percebe a capacidade do ser humano de se reinventar, né? Parar jamais. Se redescobrir, né? As coisas que a gente fez, teve dias assim da gente falar, olha o que a gente está fazendo. A gente não se encontra fisicamente, a gente está só aqui nesses quadradinhos. E a gente produziu muita coisa. A gente não parou um dia de trabalhar. Não parou um dia. Eu acho que a gente trabalhou mais durante esse período do que... Porque daí não tem a divisão, né? Não vou embora. Era full time, trabalhando, produzindo e tendo ideia. E não, vou escrever um roteiro, agora vamos fazer essa cena assim. E aí diminuiu um pouco a pandemia. Não, acho que a gente já pode se encontrar de 2 em 2 ou de 3 em 3 para gravar junto. Então foi... Mas sempre pensando... Eu, particularmente, ficava sempre pensando, meu Deus, como estão as crianças do hospital. Porque a gente sente falta também, né? A gente cria vínculo. Então eu ficava pensando, será que elas estão sentindo falta também? Será que... Como é que vai ser? Será que eu vou encontrar fulano lá quando eu voltar? Então... Foi um período complicado, né? De saudade, muita saudade. Tem uma outra questão que sempre que se pergunta qual é a melhor maneira de desempenhar um trabalho, a gente sempre começa respondendo pelas dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, posso dizer que determinadas tecnologias me ajudariam a desempenhar um trabalho melhor, um espaço físico mais adequado me ajudaria a desempenhar um trabalho melhor. Vocês encontram muita dificuldade no dia a dia para desenvolver um bom trabalho? Porque vocês não, assim, tem que, como vai para diferentes hospitais, eu acredito que cada hospital deve gerar uma dificuldade. Não pelo acesso em si, que hoje é algo, acredito que não seja mais uma preocupação, mas até um espaço físico para poder se arrumar, para poder se preparar e depois para voltar às atividades normais. A gente sempre acaba se deparando com algum problema desse tipo, assim, de ter um espaço adequado para a gente poder... É só isso que a gente pede para o hospital, né? A gente oferece nosso trabalho gratuitamente para todos os hospitais e a gente é remunerado de outra forma, não pelo hospital, né? Então, a única coisa que a gente pede para o hospital é um espaço físico que a gente possa se trocar, deixar nossas coisas em segurança e depois se trocar. E a gente sempre teve uma dificuldade nisso, assim, de ter esse espaço... É um vai e vem, né? A gente conquista, daqui a pouco, não tem mais. E agora? O que a gente faz? É um problema que a gente continua tendo, assim, né? A gente entende também que os hospitais não têm espaço. Então, é difícil que a gente consiga isso. Mas, como ela falou, é a única coisa que a gente pede. E, às vezes, a gente fala, a gente precisa de um espaço. Aí, o hospital oferece uma sala que é um depósito, assim, sabe? Que tá cheio de cama, de incubadora, que não tem nem onde a gente... Não, a gente precisa de um pouco mais de conforto mesmo, né? Até para psicologicamente se reorganizando, né? A gente não usa o banheiro ou o vestiário, por exemplo, para se trocar, porque vai ter circulação de outras pessoas, porque a gente tem as nossas coisas para colocar, a gente não quer colocar num ambiente de banheiro, né? Então a gente tem alguns cuidados assim, então a gente precisa desse lugar. E é sempre uma dificuldade, porque é isso, né? Quando a gente consegue uma sala, agora vai ficar aqui. Aí o hospital se realoca várias coisas e entra numa outra reforma. Todos os hospitais estão sempre em reforma, né? A gente não entende. Eu acho que a gente acaba perdendo a sala. Ainda é uma parte do nosso espaço que a gente não conquistou, assim. Apesar de a gente ser respeitado pela equipe e tudo mais, ainda
Acho que ainda falta esse entendimento que a gente faz parte daquele trabalho também, né? Daquele ambiente. A gente precisa disso para acontecer o trabalho, é uma coisa importante. Então ainda falta, eu acho que esse entendimento de que são palhaças e palhaços, mas eles estão trabalhando aqui, eles fazem parte da equipe, né? Então ainda falta um pouquinho esse ponto. Adaptação. Eu acho que é isso, basicamente. De modo geral, os hospitais estão muito acostumados assim com o nosso trabalho. Eventualmente acontece de ter uma pessoa que não entende, que não conhece, que caiu ali de paraquedas, né? Quando aí muda a equipe, né? Às vezes tem uma rotatividade, aí a gente normalmente tem que explicar tudo de novo, né? Isso que ela falou, a gente está aqui, a gente está do seu lado, a gente não está competindo, a gente quer ajudar, a gente também é profissional, estamos aqui para fazer o nosso trabalho. Tem gente que tem medo? Tem. Tem. Isso adultos, frequente? É frequente adulto ter medo? Ou criança? Não, mas acontece. Comigo raras vezes aconteceu, assim, mas acho que teve uma vez que tinha uma moça que tinha bastante medo, que ela até virou assim, falou, ai meu Deus. Daí a gente tenta explicar, calma, eu sou uma pessoa humana, eu não vou fazer nada. Tudo bem. Mas faz parte, né? Mas acho que isso é um pouco culpa de alguns filmes também. Culpa de algumas coisas. Não necessariamente de palhaço, né? Mas nós tínhamos uma funcionária que trabalhava na UTI, nem sei se ela está ouvindo, se ela acompanha a gente ou não, mas assim, ela tinha muito medo do Papai Noel. Olha! Chegava no fim do ano, quando ela ouvia o sininho do Papai Noel se aproximando, ela ficava pálida e saía literalmente correndo de onde ela estava. Você passava aquele tempo todo, cadê a tal pessoa? Estava escondida. Porque tinha esse pânico mesmo, não do palhaço, mas do Papai Noel. Eu acho que isso são experiências que às vezes as pessoas trazem, né, de infâncias, influências negativas da mídia, que acabam interferindo nesse pânico, nessa angústia de ver. Quando acontece, a gente respeita e calma, tudo bem, a gente não vai fazer nada, a gente respeita, porque acontece. Normalmente é uma outra pessoa que vem falar, não fala com ela, ou não fala com ele que tem medo de palhaço. Aí a gente... Ou a gente tenta quebrar o medo, porque muitas vezes é isso. Acontece. Às vezes a referência é outra. Às vezes eu tinha medo de palhaço quando eu ia no circo, porque é uma coisa grande, né? Uma perucona, uma maquiagem. Eu ficava, meu Deus, o que é isso? E hoje eu sou palhaço. Então, isso muda também, né? Dá pra cuidar disso. Mas é muito legal. Como vocês transformam comédia, assim, em assuntos habituais do dia a dia. Alguém comenta alguma coisa, já sai uma piada. É muito legal, gente. Eu acho que quem nunca passou pela experiência merecia passar pela experiência de vivenciar uma visita de vocês dentro do hospital, porque a gente sai diferente, sabe? É muito bom, é muito bom. Eu acho que é um reconhecimento que nós temos e representamos os profissionais de lá, né? E não só de lá, eu tenho certeza de que outras instituições também têm essas experiências e é um trabalho encantador. A gente valoriza muito, espera, tem expectativa, a gente fica muito feliz e vai criando esse vínculo, né? Também na expectativa de vocês retornarem, né? De vocês estarem lá. Também porque são vocês. Então, não é só essa questão de um profissional que está indo lá trabalhar essa parte, mas é porque são vocês que estão indo lá. Então, esse vínculo de amizade ele vai se formando e vai virando uma família. Isso é muito importante, assim. Por mais que tenha rotatividade, o espaço de vocês ali é garantido, né? Isso foi uma coisa que a gente sentiu, assim, também, depois da pandemia. A gente voltou e as pessoas estavam sentindo falta. Né? Então, estava fazendo falta. Então, a gente conseguiu sentir isso, assim. Por mais que também, em alguns pontos, tenha sido um recomeço, assim, né? De reconquistar alguns espaços. Mas, por um outro lado, teve muito isso, assim, da gente sentir que o hospital estava precisando da nossa presença, que estava fazendo falta. E que a gente também é parte daquela equipe, né? Daquelas equipes, desses hospitais. E além, assim, de um espaço físico adequado para vocês, seja para preparo ou para recomposição após a visita, num país em que tanto se pouco valoriza a arte de modo geral, seja qual for ela, o que poderia ajudar futuramente no trabalho de vocês? Ou a crescer em quantidade, crescer em frequência? Então, fora o espaço físico, porque assim, a verba governamental nunca vai ter, né? Num país que não valoriza esse tipo de trabalho. Mas o que poderia ajudar no melhor desempenho ou no crescimento do trabalho de vocês? Olha, esse ponto é bastante delicado, assim, porque é sempre uma grande luta para que a gente tenha recurso mesmo para continuar o trabalho, sabe?
Atualmente, a gente tem o apoio, patrocínio, né, do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, que é via Secretaria de Cultura, então é via Prefeitura de Londrina, que ajuda a gente na manutenção desse trabalho. Tem um patrocínio via Lei Federal de Incentivo à Cultura também, que são algumas empresas que fazem aportes no nosso trabalho. Então, a gente tem a Unimed. Eu não vou lembrar de cabeça. É importante eu falar isso. Talvez se eu puder gravar depois, porque é importante eu lembrar de todos. Mas a gente pode, inclusive, colocar no descritivo do vídeo. Ótimo, Vocês podem mandar todos eles. A gente coloca junto com a rede social, que é importante, que é o incentivo que vocês têm. Não, fica tranquilo. Mas é isso. Assim, então, a gente tem essas empresas parceiras que patrocinam o plantão. Tem patrocínio direto também. Então, tem a empresa que decide patrocinar diretamente. Ou então, nessa forma, pela lei, que aí abate do imposto de renda. Então, a gente depende da iniciativa privada, assim como da política pública, para continuar. Para além disso, a gente sempre escuta muito, mas como eu posso ajudar? Como eu posso ajudar? A gente tem uma campanha de financiamento coletivo permanente, que é no Catarse. Então, qualquer pessoa física pode entrar depois eu passo esse endereço também. E aí fazer uma contribuição a partir de R$11 por mês. E aí também é um valor que é revertido para a manutenção e continuidade do nosso trabalho. Inclusive, essa campanha do Catarse foi o que não fez a gente parar de trabalhar durante a pandemia. Foi o apoio das pessoas físicas, assim, porque foi um momento bem complicado financeiramente para a gente. Apesar de estar trabalhando todo dia de forma virtual, né? A gente passou por um grande momento de insegurança, né? Alguns meses sem receber. É importante pontuar para a gente também ter esse conhecimento. Então, o hospital não paga. Não é? Então, isso, acho que é legal a gente falar isso. Vocês estão indo lá gratuitamente ofertar toda essa diferença que é o sorriso, ele é terapêutico. Literalmente, ele é terapêutico, ele faz parte da recuperação. A criança que participa desse processo que vocês oferecem, ela sai melhor, ela se recupera melhor. A alegria faz diferença, né? Então, é um investimento que as pessoas que estão nos ouvindo podem fazer e ajudar e colaborar para ampliar e fortalecer isso, né? Então, é importante que a gente tenha bem clareza de quem está ouvindo, de que não é o hospital que está contratando. Exato, é gratuito para o hospital. Nenhuma de nós é voluntário. Nós todos recebemos pelo nosso trabalho, temos uma carga horária específica para realizar esse trabalho. Mas quem mantém esse trabalho é a iniciativa privada e atualmente é o poder público através do PROMIC. Muito bom. E depois vocês passam todos os patrocinadores. Sim. A gente faz questão de colocar na descrição. A gente passa. E vocês compartilhem bastante o vídeo para ajudar. O apoio das pessoas físicas tem sido bem especial para a gente também, assim. Sim. E é uma forma de estar junto do nosso trabalho, apoiando com R$11, com R$20, né? Sim. Assim, então. Bom, acho que é isso. Queria imensamente agradecer. Quero saber onde as pessoas podem encontrar vocês. O Plantão Sorriso como um todo, como equipe, que vocês representam uma equipe grande, né? Então, a gente queria colocar todo mundo aqui para falar. E não dá, apesar que tem uma mesa grande ali, mas ainda não ia dar, né? Mas, assim, levar o nosso abraço para a equipe, porque o carinho realmente é muito especial. Então, onde a gente encontra vocês, onde a gente encontra o Plantão Sorriso, se alguém falou, nossa, eu quero fazer isso da minha vida, por onde essa pessoa começa, né? Algumas dicas operacionais. Primeiro, eu queria agradecer vocês também, dizer que é recíproco o carinho, a gente sente esse acolhimento. Toda vez que a gente entra na UTI, encontra o Dr. Arnildo e você, às vezes, né, que a gente não se encontra tanto. Eu estou um pouquinho afastada esses dias. Mas é muito especial pra gente ter esse carinho e esse acolhimento. Faz toda a diferença. Então, muito obrigada. Fiquei muito feliz com o convite. O grupo inteiro ficou muito feliz. O carinho é de todos nós. Posso falar isso com segurança. E dá para encontrar a gente em vários lugares, né? A gente está no Instagram, como Plantão Sorriso. O YouTube também, Plantão Sorriso. Facebook, Plantão Sorriso. É muito fácil de achar a gente, né? Só procurar. E o Catarse, que é essa campanha, né? catarse.me/Plantão Sorriso também. Que mais? Acho que é importante dizer que, paralelamente ao trabalho no hospital, o trabalho no hospital é o carro-chefe, digamos assim, né, do Plantão Sorriso. Mas, paralelamente a isso, a gente também tem um trabalho artístico. A gente faz apresentações musicais, espetáculos, shows. A gente tem o bailinho do plantão, que faz, acho que 5 anos que a gente está em repertório com esse show, que são músicas, cantigas, que todo mundo canta junto com a gente, das infâncias e tudo mais. A gente está para lançar um DVD com músicas novas, que já foi gravado. Que legal. Então, logo vai sair. Então, acho que dá para acompanhar nas nossas redes sociais aí que ela falou, que aí vai ter bastante novidade sobre a gente. E tem
Acho que é isso, né? Se alguém quiser seguir para essa área, é só procurar vocês. Plantão Sorriso. Ah, Alguém, olha, eu quero muito participar. Pode mandar mensagem lá, tanto no Instagram ou por e-mail, contato@plantãosorriso.org.br, que a gente orienta, a gente conversa, a gente troca ideia e tudo bem certinho. Bom, fica o meu agradecimento e a honra de ter tido essa conversa. Quando nós começamos a ter essa ideia de falar um pouco sobre a terapia intensiva pediátrica, a proposta desde o início foi não nos prendermos somente aos temas técnicos, mas essa parte humana. Então é recorrente essas conversas sobre a parte de humanização, né? Aquilo que a gente foge um pouco do nosso zona de conforto, digamos assim. E o trabalho de vocês não poderia ficar de fora. E eu acho que finalizo tendo uma lembrança. Eu sou muito ligado às crianças dos quais eu e nós cuidamos. Tanto é que realmente hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que é cuidar dessas crianças que tanto precisam de nós. E há pouco tempo, o ano passado, uma criança que hoje já não está mais conosco, mas teve uma tarde que vocês visitaram e ela já estava até que relativamente bem, depois não ficou tão bem assim, mas o sorriso que ela teve naquele momento que vocês foram lá visitar no quarto é algo que eu vou guardar para sempre na minha memória. Então aquilo fez tão bem para ela que assim não tem outro sentimento que não seja o de gratidão a vocês por ter feito tão bem para ela naquele momento. Isso é um exemplo. Eu sei que isso é feito para muito mais crianças. Mas essa cena dela sorrindo com a presença de vocês, para mim, vai ficar para sempre como uma memória e como um sinal de pura gratidão. Obrigada. 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 Bom saber disso. E eu faço minhas palavras do Arnildo. E é gratidão e muito feliz de que essa caminhada só vai continuar, só vai se fortalecer, só vai aumentar. Leve o nosso abraço para toda a equipe. E aí, sempre que a gente puder ajudar em alguma coisa, divulgação, nosso Instagram também está à disposição para qualquer necessidade que vocês tenham, para colaborar mesmo para algo que é muito maior, né, do que a gente imagina. Digamos que esse seja o primeiro passo de uma parceria que pode ser boa para vocês também. Que ótimo. E pode contar com a gente. Se tudo der certo por aqui, a gente espera levar vocês por perto. Que ótimo, a gente quer estar pertinho. Obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada a vocês.